Bem-vindos, pessoal, mais uma aulinha aí de erosão e proteção. Hoje a gente vai começar uma nova fase da nossa disciplina. Vamos entrar na parte de proteção costeira, tá? A gente viu causas de erosão, como monitorar, como medir a erosão. Agora a gente vai entrar nos métodos de proteção costeira, tá? Esse vídeo aqui é uma introdução a essa questão, tá? Então, quais são as alternativas, né, de resposta? Ou a erosão costeira, erosão estrutural, né, aquela erosão que acontece a longo prazo, ou a elevação do nível do mar, que também vai causar uma elevação estrutural por um período até a situação da costa se adaptar a esse novo nível do mar, né? De acordo com o IPCC e várias fontes, a gente tem 3 tipos de resposta, tá? Para erosão estrutural ou elevação do nível do mar, tá? A gente pode fazer a proteção, né? Desenvolvendo métodos de proteção para proteger, seja lá o que for que tiver na costa que você vai para proteger desse processo, né? Então a gente pode proteger a costa com muros, alimentação artificial, diques, fixação de dunas, quando a gente tem um ambiente construído. Se a gente tiver zonas úmidas, né, a gente pode criar e restaurar dunas e essas zonas úmidas como proteção. Podemos criar dunas, podemos criar zonas úmidas nessa região impactada. E se a gente tiver, por exemplo, fazendas, cultivos, agricultura, a gente também cria muros de proteção, diques artificiais e cria uma proteção para essa agricultura. Uma outra opção seria a acomodação, né? É você fazer com que, seja lá no ambiente construído, por exemplo, você vai regulamentar as construções, as estruturas para lidar, para conviver com esse processo erosivo ou com essa elevação do nível do mar. Por exemplo, aqui você eleva as construções, faz palafita, que elas vão conseguir conviver com essa nova situação sem mudar de lugar, certo? Se a gente tiver zonas úmidas, manter ali o equilíbrio entre as zonas úmidas, preservando as zonas úmidas, e aqui nesse caso, tentar manter o equilíbrio entre as zonas úmidas e esse novo nível do mar. E no caso de aquacultura, para se acomodar, no caso de cultivo, você deixa de criar alguma plantação no seco e passa a fazer um cultivo na água, né? Passa para aquacultura, passa para agricultura flutuante. E uma terceira opção é o recuo. É quando você recua toda aquela sua urbanização, estabelece. Se você já tem o ambiente construído, você vai ter que restabelecer toda essa urbanização. Se o ambiente não está construído, você só cria e delimita linhas de recuo para, a partir dali, as construções serem feitas, né? E se as construções já estão lá, você vai ter que reposicionar os edifícios, repensar a posição daquele balneário, por exemplo, abandonar tudo que estiver na beira da praia e reconstruir recuado, né? Em zonas úmidas, você deixa que o ambiente se recue naturalmente, né? E se em cultivos, você recua, assim como as construções, você recua o cultivo, tá? A escolha de cada um dessas alternativas, de qual vai ser a alternativa que vai ser considerada, depende muito de cada situação, depende muito de quanto dinheiro tem envolvido, quanto dinheiro você tem para investir, depende muito de qual o valor cultural daquela região, daquele balneário, daquelas construções. É tudo muito, muito relativo, tá? Se existe espaço, se existe vontade de se recuar ou não, se existe como acomodar ou não, se existe dinheiro para proteger ou não, tá?
sei que na nossa disciplina a gente vai falar sobre proteção, tá? Então, a gente está falando aqui, ó, desse quadradinho, dessa opção. Vamos levar em consideração que a gente resolveu proteger, tá? E aí, é disso que a gente vai falar. A gente vai falar de métodos de proteção. Tá? Primeira coisa, a gente divide os métodos de proteção em duas classes. Os pesados ou estruturantes e os leves ou não estruturantes. Ambos são obras de engenharia, tá? Mas os pesados estruturantes, eles são construídas estruturas para parar a erosão, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E os leves ou não estruturantes tendem a colocar areia no sistema para diminuir os efeitos da erosão. Tá? Então, os pesados ou estruturantes, eles alteram o transporte sedimentar, eles barram o transporte sedimentar, eles mudam o transporte sedimentar para evitar que a erosão ocorra num determinado lugar. Os leves ou os não estruturantes, eles não interferem no transporte sedimentar. Tá? A erosão continua ocorrendo, mas mais sedimento é colocado no sistema para mitigar essa erosão, para diminuir os efeitos dessa erosão. Certo? Então, o que a gente tem? Quais são os estruturantes, né? Quebra-mar, moles, muros de contenção, espigões, são métodos estruturantes. Métodos não estruturantes são aqueles que colocam areia no sistema, engordamento de praia, restauração de dunas. E a gente tem a drenagem praial aqui, que ela não coloca sedimento no sistema, mas ela não é uma obra, não se constrói uma estrutura de engenharia, tá? Que é a drenagem praial, eu coloquei aqui no não estruturantes. No geral, atualmente, se tem dado prioridade para as obras não estruturantes, porque tem menos impacto visual, principalmente, né? Elas tendem a recuperar o perfil praial, que você coloca o sedimento de volta, e tende a valorizar aquele litoral, tá? Porque as obras estruturantes, muitas vezes, elas desvalorizam, porque não são estruturas bonitas, não são estruturas agradáveis ao olho do turista. Então, não são estruturas que valorizam o litoral. As obras não estruturantes, sim, tá? A gente tem aqui um gráfico meio antigo, mas que dá uma ideia. Tipo, da década de 50 e 60, as estruturas, elas eram maioria na importância do método de proteção, né? Elas eram maioria como método de proteção. A partir da década de 70, os métodos não estruturantes, né, principalmente o engorde praial, ele ganhou força, ganhou importância e tem sido o mais usado desde então. Tá? Então, primeira coisa para a gente conseguir resolver qual vai ser o método que vai ser utilizado é entender a causa da erosão. É a primeira coisa que tem que ser pensada quando você vai escolher um método de proteção, tá? Primeiro, você tem que entender a causa. Qual é a causa da erosão? Quais são as causas da erosão naquele lugar? Tá? Num segundo momento, você já sabe qual é a causa. Então, qual é a necessidade daquele lugar? Você quer parar a erosão na costa inteira ou apenas uma região que tem alguma coisa que você quer proteger? Ou é uma área grande, ou é uma arinha pequena? Toda a área que está em erosão você precisa proteger ou não? E uma outra coisa também é preciso apenas parar a erosão ou é preciso recuperar a área que já foi erodida? Você fizer com que a erosão pare agora já é o suficiente? Ou você precisa que aquela área que foi perdida seja recuperada? Uma vez definidas as necessidades, a gente precisa analisar as alternativas. A gente vai falar, alternativas é tudo que a gente vai falar daqui para frente na disciplina. Quais são os métodos mais comuns? Tá? E aí, desses métodos, quais que atendem a essas necessidades que foram definidas aqui em cima? Quais os possíveis efeitos negativos? E qual custo? Quanto custa? A partir daí, se escolhe a melhor alternativa, balança custo-benefício, né? Se faz o balanço, custo-benefício, qual é a que tem melhor custo-benefício?
E aí se detalha projeto, implantação, custos. E aí o ideal é depois da implementação se fazer o monitoramento, né? Com perfil de praia, a gente vai falar um pouquinho de monitoramento depois, para entender se a obra está sendo efetiva ou não. E caso ela não esteja sendo efetiva, por quê? Porque isso aí vai ser um aprendizado importante para os próximos projetos, provavelmente. Tá? Então, esse é o passo a passo do que tem que se fazer. A gente vai conversar a partir de agora na disciplina sobre quais são as alternativas. Quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos de cada uma delas. Para que elas são usadas? Para que serve cada uma desse tipo de método de proteção? Para que cada um serve? Para que cada um foi pensado? Tá? É sobre isso que a gente vai falar na disciplina. Certo? É sobre isso que a gente vai falar. Então, essa aulinha introdutória vamos ficar por aqui. Qualquer dúvida, postem no fórum. E a gente vai começar o próximo vídeo é sobre engordamento de praias. Tá? Fiquem bem e até a próxima.